Você sabe por que algumas luzes são verdes e outras são vermelhas naquele painel que tem o nome dos Inis na sala de segurança? Além disso, o que é que a Lumon tem a ver com a Chrysler? Encontramos um livro na casa do Ricken e da Devon que relaciona essas duas empresas. E ainda esmiuçamos todos os detalhes existentes naquela sala de segurança. E tem muita coisa para analisar. Então vem ver comigo depois da vinheta. Fala, meus queridos, eu sou o Diogo Alpendre e seja bem-vindo a mais um Viu Comigo. Que loucura! Faltam só mais 2 episódios para analisarmos toda a primeira temporada. Você sabe que aqui você não só encontra as análises da primeira temporada, mas também muitas teorias e curiosidades sobre a segunda temporada. Junto com vocês, nós estamos nos tornando o canal mais especializado na série. Muito obrigado! E hoje nós vamos analisar juntos o episódio 7. Então se prepara que teremos diversos spoilers e teorias. Esse episódio é um dos episódios mais complexos, porque tem muita informação para ser analisada. Então senta aí, pega a tua pipoca e relaxa. Então vamos lá, direto para a análise completa do 7º episódio da primeira temporada de Ruptura. O episódio 7 começa com o Mark e a Regab na Universidade de Gans. E a Regab leva o Mark até uma área sem uso da universidade. E aqui ela comenta que ele já podia ter descartado o telefone do Peter. Por que ele não fez isso? Obviamente porque ele ainda tem muitas questões para serem sanadas relacionadas a Lumon. E ainda bem que ele não descartou. Ele pergunta quem ela é e ela diz que é a pessoa que ajudou o amigo dele. E o Mark diz que foi a reintegração que matou o Peter. Ela responde que não foi o procedimento, mas sim o fato dele não ter seguido as orientações dela. Agora, por que o Peter não seguiu as orientações dela? Será que ele descobriu alguma coisa na história dela que fez ele ter medo dela? E ela ainda diz que foi ela quem pôs o chip na cabeça do Mark e é a única que consegue deixá-lo inativo. Vimos que quem faz o procedimento da Hayley é outra pessoa, mas será que existem muitos médicos que fazem esse procedimento dentro da Lumon? E com isso, será que mais médicos vão descobrir como fazer o procedimento de reintegração? Eles chegam ao que parece ser um laboratório improvisado. Mark e a Regab conversam e eles falam sobre o INI do Mark ser tão recente, só 2 anos, e com isso ser quase um bebê. Que talvez o INI dele queira a reintegração. Mark responde que o INI dele vive a vida dele e com isso ele pode viver a própria vida. Que vemos que é um pensamento que o Mark tinha até então, mas que com o tempo tem alterado. A Regab diz para ele que o INI dele só existe por causa do Alt, e que para todos os efeitos eles são a mesma pessoa. Riem do mesmo jeito, penteiam o cabelo do mesmo jeito, que talvez o INI dele deseje todo dia ir para a superfície, e é uma verdade. Ela ainda diz que o Alt dele trouxe o INI a esse mundo sem a permissão dele, e pelo desejo da conveniência emocional. Será que ela falou isso conhecendo mesmo a história do Mark, ou isso é um padrão que acontece com todos os Alts e que decidem realizar o procedimento de ruptura? O Mark diz que não é uma pessoa má, e a Regab diz que acha que ele quer fazer o certo, assim como o INI dele. Nisso, eles são interrompidos pelo Granner, que diz ao Mark que eles trabalham juntos lá embaixo. E pergunta se ele está conversando com alguém, que obviamente ele já sabia que era a Regab. Nisso, a Regab dá a volta por trás do Granner e bate com o bastão várias vezes nele, matando friamente o Granner. A Regab pede ajuda para o Mark para retirar o corpo do Granner dali do corredor, e ele, apavorado, ajuda enquanto ela conta para ele que ele era o chefe de segurança do andar de ruptura. E aqui vemos a frieza da Regab. Quando o Mark diz que precisa vomitar, ela interrompe e diz para ele não fazer isso porque ali está o DNA dele. Será que esse foi o primeiro assassinato da Regab? Pela frieza dela, parece que não. Ela entrega o crachá preto do Granner e diz para ele levar para a Lumon, que o seu INI vai saber o que fazer com ele. Pega o telefone preto do Peter e manda ele para casa e orienta ele para se livrar daquelas roupas. Agora, como é que a Regab sabe que o INI dele vai saber o que fazer com o crachá? Será que a Regab anda vigiando os INIs no andar de ruptura? Antes do Mark sair, ela diz ao Mark que manterá contato e que eles vão terminar o que o Peter começou. Na saída, o Mark faz o quê? Vomita e deixa o seu DNA. Pelo menos foi do lado de fora. Então, um ponto importante, a Regab não pensa 2 vezes antes de matar o Granner. Ou ela tinha certeza que morreria caso fosse encontrada por ele e agiu em legítima defesa, ou ela é uma baita de uma assassina fria. Outro ponto interessante é que agora o Mark tem mais informações. Ele já sabe quem é o Granner que o Peter tinha comentado aquele dia no Pips e começa a compreender um pouco do medo que o Peter sentia. Além disso, se vimos que a morte do Peter abalou tanto o Mark, presenciar um assassinato provavelmente vai mexer muito com ele. Agora, como que a Regab sabia que o INI do Mark não entregaria o crachá para o Miltic ou para a própria Cobell? Afinal, aquilo é uma prova do crime. Será que ela tem monitorado os INIs? Ou será que ela tem alguém infiltrado no andar de ruptura? Além de tudo isso, ela diz que vão terminar o que o Peter começou.
Será que foi o Peter quem começou essa busca pela revolução? Ou ele foi recrutado pela própria Regabe? De qualquer forma, nós já sabemos que o reitor da Universidade de Gans provavelmente é um apoiador desse movimento. Assim como a Regabe, que é uma ex-funcionária da Lumo, que tinha o Peter aqui como cobaia. E agora tem o Mark. Provavelmente esse movimento conta com alguns infiltrados dentro da Lumo e talvez até mesmo dentro da família Iga, não acham? Sabemos na temporada 2 que a função que é feita pelo Milt, que vai ser feita pela Miss Huang, e a Miss Huang tem uma relação ali com a Regabe, ou pelo menos tem um envolvimento na reintegração do Mark. Vemos o Mark chegar em casa e, desesperado, ele tira toda a sua roupa e coloca num saco de lixo, exatamente como a Regabe orientou. Ele é interrompido por Alexia, que questiona onde ele estava, que sabe que ele saiu e questiona por que ele está estranho. Ele responde que precisava dar uma volta, que aquilo tudo era um passo muito importante para ele. Ela pergunta se deve ir embora, obviamente esperando que ele respondesse que não, e ele diz que talvez, ou seja, sim. Ela fica arrasada e vai embora. No dia seguinte, o Mark pega o cartão do Graner, coloca no bolso e vai para Lumo. Ao sair, ele joga suas roupas no lixo e é flagrado pela Selvig, que comenta que ele costuma tirar o lixo pela tarde e convida ele para tomar um chá de lavanda mais tarde. Sabe aquela vizinha que cuida da sua vida? Ela pode ser uma Selvig, hein? Cuidado! Às 8h05, vemos o Miltic chegar e testar as portas novas. E depois busca o cartão ideográfico que o Dylan escondeu no banheiro. Engraçado que ele confiou no que o Dylan disse. Se ele fosse mais desconfiado, ele teria voltado à noite para buscar esse cartão ideográfico. Realmente ele parece ter algum envolvimento de confiança com o Dylan. Miltic leva o cartão para o AID e entrega para o Burt, que está retocando uma pintura do Kiro. E aqui vemos que os funcionários de Optic Design entram mais cedo do que os refinadores. O Burt pega o 7199G, que inclusive é um nome extremamente estranho para um cartão, e diz que o Oswald vai ficar felicíssimo. E o Miltic diz aqui que agora ele pode se concentrar nos preparativos finais, sem interrupções. O Miltic diz que o Burt tem sido um ótimo chefe de departamento e que merece alguma coisa especial, enquanto o Burt responde que espera que não seja mais uma ida à sala de descanso, como aconteceu ontem, e que ontem já foi suficiente, demonstrando que, assim como o Mark, o Burt também foi punido e levado para a sala de descanso. Agora, o que seriam os preparativos finais? Será que ele está falando da festa de aposentadoria do Burt ou de algum outro evento? O Miltic recepciona o Dylan no elevador, que pela expressão parece super confuso com o que aconteceu ontem, e pergunta o que foi aquilo que ele viu. O Miltic conta que o que aconteceu foi a contingência extraordinária e que é um recurso usado para acordar remotamente os funcionários em casa. O Dylan diz que nunca disseram que isso seria possível e o Miltic diz que isso só é usado para emergências e que ele não contou a Sra. Cobell porque ela anda muito estressada. Ou seja, ele fez isso em segredo. Será que a Cobell autorizaria? Eu acho que não. O Dylan pergunta se aquele era o seu filho e o Miltic diz que ele concordou em contar até 1000, mas que violou o trato. Quase como se ele estivesse se justificando com o out do Dylan. Além disso, indica ao Dylan para não contar aos colegas o que houve, pois essa contingência é bem confidencial. O que é estranho, porque não parece ser um deslize que o Miltic faria. Será que ele tem algum plano paralelo e queria que o Dylan conhecesse a OTC? Talvez para derrubar a Cobell e assumir o seu lugar? Vimos que no final isso aconteceu. Dylan pergunta qual é o nome do seu filho e o Miltic diz que é melhor ele não saber. E prometeu conseguir alguns brindes especiais para o Dylan, já que ele sabe que o Dylan é maluco por isso. Dylan vai para o MDR com um olhar confuso. Enquanto isso, o Mark confere o crachá do Graner no seu bolso antes de descer para o andar de ruptura. Miltic está lá recepcionando o Mark também. Ele pergunta se ele vai voltar para a sala de descanso e o Miltic diz que não, que ele só vai escoltá-lo até o departamento. Será que o Mark não encerrou a sua declaração de contrição ontem? Porque ele voltaria para a sala de descanso hoje de novo. Miltic o leva até o MDR e descobre que agora eles vão ficar seguramente instalados na sala. E Mark pergunta se foram ordens do Sr. Graner. Eles entram e o Miltic vai buscar um café para o Mark. Os outros refinadores já estão lá. E eles disfarçam aqui enquanto o Miltic está lá. O Miltic sai do departamento e liga para a Cobell, dizendo que o Graner ainda não chegou e perguntando onde ela está. A Cobell está na sua segunda função como Selvig, como consultora de lactação na casa da Devon, instruindo ela como melhorar a amamentação. E ela usa um boneco assustador que inclusive ela ataca de lado. Quando vemos a sala em plano aberto, é possível vermos um livro na estante com o nome Life of American. Procuramos e descobrimos que se trata do livro Life of American Workman, do Walter P. Chrysler, que conta a história de uma empresa com fortes raízes familiares, a Chrysler Corporation, que inclusive tem o Chrysler Building em Nova York, e que teve diversas disputas familiares, assim como a Lumo,
com a família Egan. Tudo na série é muito bem pensado, né? A Devon consegue amamentar com a ajuda da Selvig e parece que ela tem mesmo o conhecimento necessário para ajudar. E as duas se divertem enquanto a Selvig conta histórias engraçadas sobre a amamentação, mas tudo é um pretexto para o que vem logo a seguir. O que a Cobell quer saber mesmo aqui é se o Mark tem algum tipo de vazamento de memórias do seu Winnie. Durante a conversa, a Devon conta que conheceu Gabi no centro de parto, uma ricaça, esposa do senador, e que viu ela no parque alguns dias depois e que tem certeza que ela não reconheceu. E que Mark trabalha na Lumon e que sabe que eles fazem o procedimento de ruptura para o trabalho. E questiona, e se uma pessoa quisesse ter um bebê, mas não quisesse passar pelo processo todo? Dando a entender que a Gabi poderia ter feito o procedimento com esse objetivo. A Selvig diz que não lembraria nem de um ator famoso depois de dar à luz. E aproveita para investigar o porquê que o Mark resolveu fazer o procedimento. Será que ela não sabia? A Devon conta sobre a perda da Gemma e que foi logo em seguida. O Mark tentou continuar lecionando, mas não conseguiu, ressaltando que além do alívio emocional, a parte financeira deve ter pegado para o Mark. A Selvig pergunta se ele ainda fala da Gemma e a Devon diz que menos do que ela gostaria. E a Selvig conta aqui que quando perdeu seu marido, achava que via ele em toda parte. Pergunta se o Mark fala que vê a Gemma de alguma forma. Não vemos a resposta da Devon, mas sabemos que esse era o motivo dessa aproximação da Selvig com a Devon. Saber se ele tinha algum vazamento de memória do seu Winnie relacionado à Gemma. Na Lumon, o Dylan está refinando o arquivo Eminence e já está em 33%. Curiosidade, Eminence Front é a música que nós vemos num dos trailers da segunda temporada. E enfim, o Dylan terminou o arquivo Tannywater, ele já está trabalhando num novo arquivo. Ou será que o prazo se esgotou? De qualquer forma, arquivo novo. O Dylan parece distraído e não consegue se concentrar, provavelmente pensando no filho que ele conheceu ontem e que não sabe mais nada sobre isso. O Irving conversa com Mark perguntando sobre as etiquetas dos sabonetes e, óbvio, inventando uma desculpa para ir até o departamento de ótica e design para ver o Burt. O Mark diz para ele que sabe que ele está preocupado com o Burt e o Irving pergunta se acha que ele foi punido pelo que eles fizeram ontem. O Dylan, agressivo, diz que sim, e graças ao Irving. Miltic volta para a MDR com uma nova blusa e com todo o equipamento da EMD, Experiência de Música e Dança, que, como vimos no guia, é um prêmio oferecido ao refinador quando ele atinge 75% de um arquivo. O Irving pergunta se ela já atingiu esse número e vai constatar que ela só chegou a 73%. O Miltic anuncia que a Halle ganhou a EMD por chegar a 75% de conclusão no arquivo e diz que está sendo uma manhã difícil para todos. E achou que algo fútil seria a solução. Aqui o Miltic demonstra que não tem vida, a vida dele é o andar de ruptura e dá pra ver que ele está mesmo muito estressado. Detalhe pra Halle perguntando por que a manhã dele foi difícil. A Halle escolhe a maraca e Defiant Jazz, que seria o jazz desafiador. E o Irving diz que ela deveria ter escolhido as castanholas. Ele é muito chato. A experiência começa e temos uma das melhores cenas dessa primeira temporada. O Tramel Tillman é um ator incrível como Miltic. Neste momento, Mark encontra o crachá do Granner no bolso e vemos um olhar da Halle muito agradável para o Mark. O Miltic meio que provoca o Dylan, que reage agressivamente, empurrando e mordendo o Miltic e jogando ele por cima de todo o equipamento da EMD. E perguntando qual é o nome do filho dele. O Miltic diz para o Dylan que vai reportar tudo a Cobell e o Dylan enfrenta ele dizendo se quer que eles conversem juntos, já que Dylan sabe que o Miltic fez besteira ativando a OTC. O Miltic sai do departamento, mas antes declara que a EMD foi cancelada. E detalhe para a jogadinha de ombro do Miltic, incrível! Agora um ponto, através do guia do refinador nós sabemos que uma das categorias dos números que eles refinam é a malícia, que é descrito como suscitar o desejo de fazer mal a alguém. E sabemos que o Dylan já estava no limite de não saber nada sobre o seu filho. Será que esses dois fatores não se cruzaram? O Dylan estava ali meio distraído, mas refinando os números e viu os números de malícia, e isso somado à frustração dele com o Miltic resultaram num ataque tão agressivo. Quando o Miltic sai, o Dylan conta aos refinadores que eles conseguem ativar os Innis fora da Lumon. Conta sobre a OTC, conta que foi acordado na sua casa e que conheceu o seu filho. Não tem jeito, o sentimento de ter um filho, de ver o olhar de felicidade dele quando nos encontra, é algo que mesmo o Dylan, um loucão como Innie, não consegue ignorar. A Halle questiona que se a Lumon pode ativar os Innis fora da Lumon, eles também conseguem fazer isso, e que podem encontrar o que eles usam para controlar e darem esse comando, e assim descobrir quem são e ver o lado de fora. O Irving diz que esse pensamento é perverso e que o controle deve ficar numa área inacessível. O Mark mostra o crachá do Granner e explica que encontrou ele no bolso e que deve ter chegado com o seu out hoje pela manhã. A Halle pergunta como é que ele tem o crachá do chefe de segurança e o Mark não sabe explicar. Halle diz que é hora deles darem um passeio.
E o Mark diz que o Pete mostrou para ele onde fica a sala de segurança numa vez que eles fizeram uma simulação de incêndio. Será que houve mesmo uma simulação de incêndio ou foi uma tentativa de fuga de um outro INI que foi disfarçado pelos chefes da Lumon? Ao prenderem os INIs como fizeram agora, não me parece que eles estejam preocupados com o bem-estar deles, ao ponto de fazerem uma simulação de incêndio. O Dylan fica de guarda caso o Miltic retorne e os três saem em direção à sala de segurança. Usam o crachá do Graner para abrir a porta e o Irving foge em direção ao Optic Design. Ele é um baita traíra. O Mark e a Halle vão em direção à ala da perpetuidade, que é perto da onde fica a sala de segurança. Quando chegam e entram, vemos que não tem ninguém na sala. Vemos os monitores com as câmeras de um lado e com duas cadeiras, embora nós saibamos que só o Graner trabalha naquela sala. E a Halle vai em direção a um painel onde vemos diversos rupturados. Alguns têm a informação de bypass normal, com a luz verde, e outros com a informação de bypass de emergência, com a luz vermelha. E aqui é interessante que nós não encontramos o nome do Dario, da Gwendolyn e do Mark W, que são os funcionários que o Mark encontra no MDR no trailer da segunda temporada. Será que não previam a entrada deles quando fizeram esse episódio, ou será que eles são de outra sede e por isso não estão aqui? Outro ponto super interessante, nós vemos aqui outros departamentos com siglas bem diferentes. CE tem 14 funcionários, 9 com bypass normal e 5 com bypass de emergência. MDR tem 4 funcionários, todos eles com bypass normal. TA tem 10 funcionários, 7 com bypass normal e 3 com bypass de emergência. WEA tem 12 funcionários, 9 com bypass normal e 3 com bypass de emergência. WEA, será que seria Water and Agriculture? E seriam os funcionários que cuidam dos cabritinhos ou então que cuidam das plantas que nós vemos na sala que o Burt levou o Irving? DER tem 14 funcionários, 5 com bypass normal e 9 com bypass de emergência. Aqui será que seria Disposal and Reclamation, que é aquela porta do departamento que nós vimos que o Mark passa em frente? EOP tem 14 funcionários, 10 com bypass normal e 4 com bypass de emergência. CL com 6 funcionários, 5 com bypass normal. CL será que seria um Clone Lab? WN tem 8 funcionários e todos eles com bypass normal. WN será que seria Wellness? Mas a Casey não aparece aqui, será que é porque ela está numa fase de testes? Ao lado de cada nome no painel nós vemos o nome, o departamento, uma chave de output que diz Lock ou Unlock, e um número formado por 4 dígitos. E se cada um desses dígitos representa a intensidade de cada um dos temperamentos? Ou seja, o objetivo seria alcançar 9999 e assim domar os 4 temperamentos. Neste caso, no MDR, teríamos o Irving e a Halle com o 7510, enquanto o Dylan teria 2021 e Mark 4222, sendo ele com o maior equilíbrio entre todos os números. O número da Halle e do Irving mudam ao mesmo tempo para 1112, significando que aquilo atualiza automaticamente. O Dylan fica com 1266 e Mark com 5100. No MDR, o Dylan é o único com output travado, enquanto os outros 3 destravado. O que será que isso representa? Será que é pelo fato do Dylan ter sido ativado pela OTC no dia anterior e aí esqueceram a chave dele travada? Esse painel totaliza 82 funcionários. E tendo em conta que nós não vemos OID aqui, que seria Optic Design, provavelmente há outra sala ou outro painel. Mas se pensarmos, só os funcionários que aparecem nesse painel já representam 5 salas de armários que nós vemos o Judith cuidando. Ou seja, devem ter muito mais andares ou entradas e salas para os capturados entrarem na Lumon. Curiosidade, em WEA nós vemos que existe uma funcionária chamada Devon F. Seria a irmã do Mark? Ela aparece com bypass de emergência. Mas se foi rupturada em algum momento, quando será que isso aconteceu? Será que junto com a Casey no passado? E por isso no último trailer da segunda temporada ela apareça defendendo tanto que a Casey possa estar viva? Será que ela sabe muito mais do que nós imaginamos? E em DER aparece o nome Harmony S. Seria Harmony Selvig? Ela também aparece com bypass de emergência. Mas será que isso não significa que ela está vivendo o tempo todo como INI ou o tempo todo como OUT? Se pensarmos no INI, o desejo dele é estar ativado o tempo todo. Então faz sentido que quando o INI ganhe o poder, ele se mantenha como INI o tempo todo. Diferente do OUT, que para estar ali optou por ter um INI que fica ativado por parte do tempo. Enquanto a Halle procura como ativar a OTC na edição 23 do Guia de Inicialização Rápida da Sala de Segurança, o Mark vê que a Cobel está descendo pelo elevador de não rupturado.
rupturados. E vemos aqui que parecem ter 13 andares subterrâneos. E ela sai do 11º, que seria um andar exec. Será que seria um andar executivo? E ela desce sentido andar de ruptura. Vemos também que o andar 12 seria a machine, talvez para equipamentos ou máquinas. O andar 10 tem a sigla SR. O que será que significa? O andar 9 e o andar 8 são conf.rm, talvez um andar confidencial ou com confinados. O andar 7 é IT, seria tecnologia, talvez. ACQ no andar 6. O que será que é isso? 5 DataP e 4 net.sys. Aqui já aparecem pastas do sistema do Windows. Será que o andar de ruptura seria o mais fundo, o 1? A Lumon deve ter uma estrutura gigante subterrânea. E o elevador para não rupturados provavelmente seria um elevador que não tem a função de ativação automática do chip. Vemos ainda que há 2 elevadores para não rupturados e 2 elevadores para rupturados. Onde será que eles ficam? A Halle encontra o guia da OTC e arranca a página para que eles possam sair da sala. Enquanto isso, nós vemos a Cobell chegar em sua sala e ser recebida pela Natalie, que diz que estava procurando por ela. Ela conta que o Granner morreu e a Cobell fica em choque. A Natalie diz que o conselho está muito preocupado e quer saber se ela sabia do sumiço dele e se ela conversou com a polícia. Nós vemos a raiva nos olhos da Cobell e ela diz que provavelmente a pessoa que matou o Granner é a mesma pessoa que reintegrou o Peter Kilmer. A Natalie reage dizendo que para o conselho não existe reintegração. E a Cobell interrompe dizendo que ela possui dados que comprovam a reintegração e que teria todo o prazer de apresentar essas provas pessoalmente para o conselho, sem intermediários. A Natalie, surpresa, diz que o conselho concorda e que encontrará ela na gala da família Egan na próxima semana, para falarem sobre o assunto. E a Cobell olha para a Natalie quase como um predador olhando para sua presa. E a Cobell diz que está ansiosa por recebê-los. Ou seja, aparentemente eles não ficam ali no mesmo prédio. A gala parece ser algo programado para a Lumon dessa cidade, em homenagem à família, mas principalmente para divulgar a Helena como uma rupturada na própria empresa. Aqui a Natalie deu uma tremidinha, muito parecido como o Milt que se sentiu num outro episódio, não acham? O Irving chega ao Optic Design e vê a festa de aposentadoria do Burt repleta de melancia. O Mark e a Halle voltam para o MDR e contam ao Dylan que não havia ninguém na sala de segurança. E Mark diz que talvez só o fato de acharem que estão sendo vigiados o tempo todo já seja o bastante. Realmente, né? Mais uma vez eu vou reforçar que eu acho que não existem detectores de código nenhum. O medo já é o suficiente para não enviarem mensagens para os seus altos. O Dylan mostra como ele é incrível decorando como fazer a OTC rapidamente. Talvez sejam os anos de Street Fighter no Super Nintendo, ou então o cara é mesmo um gênio com memória fotográfica. No departamento de OID nós vemos que o Milt prepara o vídeo que o Burt preparou para o seu INI, em que diz, entre outras coisas, que o Burt esteve ali por 7 anos como INI. Ou seja, de longe é o INI que tem a maior memória daquele espaço todo. E finaliza a gravação com um bom voyage, embora nós saibamos que quem vai viajar é o Alt, já que no último episódio ele prepara uma mala de viagem com seu parceiro. Enquanto os outros INIs aplaudem a despedida do Burt, o Irving se descontrola e pergunta se vão deixar ele morrer. E o Milt interrompe dizendo para ele voltar para o MDR e que não compreende o que está acontecendo com eles hoje. O Burt interfere dizendo para o Milt que deixar ele ali para que ele possa se despedir. E depois de se despedirem com uma música mega melancólica, o Irving volta para o MDR seguindo o Milt, que o escolta por todo o caminho. E que percebe, entre algumas olhadas, que ele ficou muito abalado. Ao chegar no MDR, o Irving entra fundo na revolução com a frase: "Vamos destruir esse lugar". Em casa, vemos o Mark bebendo muito e mexendo no telefone, provavelmente procurando notícias sobre a morte do Granner. Como o conselho soube da morte do Granner antes de ser noticiado? Vemos que o Mark não encontra nada sobre a morte dele nas notícias. Será que a Regab deixou o corpo do Granner em algum lugar que só os funcionários da Lumon encontrariam? Se sim, por que a Natalie perguntou para Cobell se ela tinha falado com a polícia? Será que a Lumon pediu para abafar o caso sobre a morte dele? Ou será que o Granner não está exatamente morto? De repente, alguém bate na porta do Mark. É a Alexia, que veio buscar o seu telefone que ela tinha esquecido acidentalmente. Ou não, né? O Mark diz que deixaria na casa dela, mas não sabe onde ela mora. Ela é mega suspeita. Ela percebe que ele está bêbado e diz que vai embora. E ele tenta impedir, rasgando a foto da gema em frente dela, meio que querendo demonstrar que superou a perda dela. O que é muito mentira. Alex acha a atitude dele muito infantil e vai embora. Com Mark dizendo e gritando pela rua que vai falar tudo sobre a gema, dizendo que ela era demais. Enquanto Mark cola a foto que acabou de rasgar, vemos ele dizer que gema era extraordinária. E com uma música super triste ao fundo, assim como a Casey fez na sessão de bem-estar do Irving, Mark recita fatos e características sobre a gema. Minha esposa era extraordinária. Minha esposa era alérgica à noz moscada. E é curioso que a Halle é alérgica a amêndoas. E quando ela espirrava, ela sempre espirrava 2 vezes.
A minha esposa gostava do cachorro dos outros. Será que ela conheceu o Radar? Já pensou no fim da série, o Irving morre e quem fica com o Radar é o Mark e a Gemma? A minha esposa achava cardigans ridículos. E eu adorava isso tudo nela igualmente. Exatamente como ela instrui os Innis a desfrutarem das informações dos seus autos. Será que esse texto que o Mark fala é algo que ele falou no funeral dela? Ou será que Mark falava isso para ela? Como ela vazaria essa memória para Casey do fato do Mark adorar tudo nela igualmente? Que série, que episódio, haja coração! Fim do episódio 7, que venha o 8, falta pouco para o nosso recap terminar. Você está gostando desses vídeos? Então não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal e ative as notificações. Isso ajuda demais a que os vídeos cheguem a mais pessoas e o canal cresça. E não se esquece de seguir o nosso perfil no Instagram, severance.ruptura, onde nós publicamos diversas curiosidades, análises e teorias da série desde 2022. E se você não tinha visto nada disso, agora você viu comigo.